Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ou não lembra de mim, eu sou a Thalia Gabi e hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre relações internacionais. Esse é um curso sobre o qual eu não conheço muito, mas eu trouxe uma pessoa aí para falar sobre isso pra gente e eu também vou aprender aqui junto com você sobre esse curso. Oi, Martina, tudo bem? Oi, Thalia, tudo bom? Oi, pessoal. Primeiro, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de vir aqui falar um pouquinho do meu curso. Meu nome é Eu que te Martina, eu tenho agradeço. 22 anos e eu estou no sétimo semestre de Relações Internacionais, na URGS. Ai, que... Nossa, e quantos semestres são? São 8. Tô com Quase o pezinho formanda, meu fora Deus! já. Uhum. Que legal. Bacana. Então, a primeira pergunta que eu tinha para te fazer é sobre a carga horária do curso de Relações Internacionais. Como é que é? Uhum. Então, como eu já disse, o curso tem 4 anos, 8 semestres, né? Eu tô no sétimo semestre, mas ainda sem foco para me formar no próximo ano. Provavelmente eu acabe completando em 5. É bem comum, na verdade. É um curso integral na URGS, então os horários, eles são... A maioria das aulas, elas são à tarde, e algumas de manhã e algumas à noite. Então, é um curso, assim, que tu precisa ter disponibilidade de horário. E em relação à carga horária do semestre, normalmente a gente tem de 5 a 6 cadeiras por semestre obrigatórias, assim, variando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas seguindo assim esse ritmo. E aí, conforme a gente vai avançando no curso, vai diminuindo um pouco para a gente fazer mais eletivas, se envolver mais nos projetos da universidade. Mas de cadeiras obrigatórias, assim, normalmente são 5, 6 a cada semestre. Ah, é bastante, né? Uhum. Bem pesado? Mas assim, a gente tem algumas cadeiras de 2 créditos também. Então, acaba que em vez de ser o período inteiro, né, uma manhã inteira, uma tarde inteira, são 2 horas de aula, dependendo da cadeira, né? Então, às vezes a gente mistura, assim, algumas cadeiras de 4 créditos, algumas cadeiras de 2 créditos, aí acaba não ficando tão pesado, mas mesmo assim é bem constante no curso ter pelo menos umas 3 de 4 créditos, sabe? 3 dias da semana. Sim. E com relação ao gasto de materiais, vocês gastam com alguma coisa? Então, o nosso material basicamente é leitura, né? Livro, texto. Então, o nosso maior gasto acaba sendo com xerox. Imprimir texto, ou. Na verdade, a maioria tem até na biblioteca, os textos mais clássicos, sabe? Então, gastos assim com material, não tem nenhum material assim obrigatório que a gente precise. O maior gasto que eu tive é imprimindo texto ou tirando cópia, sabe? Mas isso também acaba que muitos alunos vão passando para os alunos mais novos, a gente consegue reciclar esse material, sabe? Para também não imprimir tanta Uhum. coisa. Vai passando de aluno para diminuir gasto, para diminuir até a emissão de papel, né? Que ótimo! E isso acontece bastante em vários cursos, né? Essa questão de Uhum. passar o material de um semestre para outro. E é legal incentivar isso mesmo, até por uma questão ambiental, né? Que é legal a gente Sim, ficar reutilizando essas coisas. sim, e além disso, conforme a gente vai avançando assim no curso, a gente percebe também que muita coisa a gente consegue encontrar online. Então, eu particularmente, quando eu entrei, eu pensava, nossa, tem que imprimir todos os textos para marcar, sabe? Mas eu perdi muito dessa mania, porque é muito mais fácil tu entrar ali no link, vários professores disponibilizam online mesmo, então também já diminui um gasto aí, né? Ah, com certeza. Eu acho que tudo é questão de hábito, né? Eu demorei para me acostumar a usar as coisas Uhum, online, assim, no computador, sabe? Bah, era muito estranho para mim antes, mas daí a gente vai se adaptando, né? A gente vai vendo que às vezes é o melhor mesmo, é sem dúvida. verdade. Martina, como eu já te falei antes, né, da gente começar o vídeo, não conheço muito de relações internacionais. Como é que tu ficou sabendo sobre o teu curso e como é que tu escolheu cursar ele? Uhum. Na verdade, é bem comum, assim, é um curso bem novo, então pouca gente conhece, principalmente aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu acho que ele tem o quê? 15 anos na URGS, é bem novo. Então, na verdade, eu sempre quis fazer jornalismo. Eu sempre fiquei ali meio na dúvida entre o jornalismo e letras, porque eu gosto muito de ler, gosto muito de escrever, e eu não fazia ideia que existia um curso de relações internacionais, não fazia ideia do que se tratava, sabe? E aí fiz o meu ensino médio inteiro todo pensando no jornalismo, assim. Só que conversando com a minha mãe é formada em comércio exterior. E aí ela comentou um dia, a gente conversando sobre história, política e tal, ela, e tem um curso muito legal na URGS de relações internacionais. E eu fiquei,
o que é isso, né? Vou dar uma olhada. Entrei no site, olhei as cadeiras, porque aí, conversando com a minha mãe, ela me contou que ela, na verdade, queria ter feito esse curso, mas não tinha aqui em Porto Alegre. Tinha, sei lá, no Rio de Janeiro. Aqui ainda era uma coisa muito nova, então só tinha em faculdades particulares e ela não tinha condição de fazer. E aí, ela me contando, fiquei super interessada. Fui nos eventos em 2016, um ano antes de eu entrar na faculdade. Fui em eventos que o curso fazia mesmo, sabe? Semana acadêmica não, o Portas Abertas da URGS. E aí assisti palestras e me apaixonei, assim. Fiquei, bom, é isso que eu quero fazer. E aí eu fui me aprofundando mais, me interessei pela carreira diplomática também, fui pesquisar mais sobre o concurso, vi que muita gente que faz relações internacionais acaba entrando no Rio Branco, e aí foi aí que eu decidi que era isso que eu queria fazer. Que legal, Maritina. E tu sabe que eu sempre indico assim o URGS Portas Abertas, porque é um evento maravilhoso para quem não sabe o que quer, né? Porque a gente tem a oportunidade de vivenciar um pouquinho, né, da universidade, de entender um pouquinho sobre cursos diferentes. Então é bem legal isso. Também conheci meu curso no URGS Portas Abertas. Pois é muito bom, porque às vezes tu vai sem saber, assim, eu nem sabia o que esperar, na verdade, só fui porque, tô pensando, né, vou conhecer melhor. E aí tu já tem um contato, assim, com os alunos, com os professores, tu já vê um pouco a dinâmica, né, bem diferente de tu abrir o site ali e olhar as cadeiras, por exemplo, né, a carga horária. Então, para mim, foi, assim, tipo, um ponto de divisão, sabe? É isso que eu quero fazer, então. Foi muito importante. Então, já entrando nesse assunto, né, de escolha de curso, o que tu acha importante que as pessoas saibam antes de escolher relações internacionais? Bom, assim, eu acho que é importante primeiro essa questão dos horários, saber que o curso na URGS, pelo menos, é um curso integral, então é importante tu ter ideia de que tu vai ter aulas à tarde, o que é bem comum ali na URGS, né? A maioria das aulas ou são de manhã ou são de noite, são poucos os cursos que têm aula, assim, o curso inteiro integral, então as nossas aulas não são no período da manhã, elas começam às 2 da tarde e terminam às 5 e pouco. É um pouco diferente, assim, da dinâmica dos cursos em geral. Acho que isso é um ponto bem importante, porque tu tem que ter esse horário do dia livre, né? E óbvio que algumas cadeiras tu consegue remanejar e trazer para de manhã ou fazer à noite, mas para tu manter a tua turma, sabe? Sempre com os mesmos colegas ou os mesmos professores, assim, num sentido mais de segmento do curso, vai ter que ser feito à tarde. Então, isso é uma coisa que é bem importante levar em consideração. Mas, além disso, eu acho que também é bom saber, e acho que isso é muito positivo do curso de Relações Internacionais, que tem muitas atividades para além da sala de aula, sabe? A URGS, como um todo, tem muitas atividades de extensão, que eu acho maravilhoso, e o nosso curso tem uma tradição bem forte disso, sabe? Desse pilar da universidade, de devolver o que a gente está aprendendo. Eu acho que muito principalmente porque é um curso tão novo, e é a nossa vontade de sair mostrando para as pessoas o que a gente faz, né? E convidar as pessoas a conhecerem mais. Então, tem muita coisa legal para fazer. Se tu te interessa por pesquisa, se tu te interessa por produção acadêmica, trabalhar na revista do curso, sabe? Tem muitas opções, empresa júnior. Então, além da experiência da sala de aula, eu acho que é uma experiência toda nova, assim, para quem entra, que eu não tinha conhecimento, sabe? Antes de entrar, eu acho que isso tu já tem um pouco dessa noção, te motiva ainda mais para ingressar no curso. E assim, de coisas mais específicas das nossas dinâmicas de aula e tal, acho que também é importante saber que é um curso que exige muita leitura, bastante, assim, as nossas aulas são basicamente discussões de textos, apresentações de textos, em que a gente vai aprofundando pensamento teórico em relação à política internacional, segurança internacional, então, dependendo da cadeira, tem um foco da discussão, né, mas é muita leitura, então, é uma coisa que não tem como fugir, sabe? E acho que o que eu acabei aprendendo, assim, entrando na faculdade foi que a gente não consegue fugir muito também das cadeiras de economia, que muita gente não sabe, mas faz parte bem forte do currículo de Relações Internacionais. A gente tem cadeiras introdutórias, assim, não é nada muito aprofundado, mas para ter uma noção de economia, de fundamentos da economia. Então, é alguma coisa que tu vai ter que passar, sabe? Não é a minha matéria preferida, particularmente, é uma matéria que eu tenho até dificuldade, mas faz parte, tu consegue acompanhar, assim, não é algo que é uma dificuldade, mas é algo também que está bem presente na formação ali da URGS. É importante, eu acho, né,
que a gente observe, assim, que todos os cursos têm isso, né? A gente sonha com um mundo ideal, onde a gente vai entrar num curso que vai ter só aquilo que a gente ama e a gente vai estar sempre alegre, feliz estudando, e não é bem assim, né? Não sempre é bem tem assim. a economia, sempre tem a estatística, um negócio que tu não esperava, que aparece do nada, e tu tem que continuar, né? Sim, mas faz parte, né? A gente é muito isso, a gente idealiza assim, nossa, vou entrar na faculdade, vou estudar só o que eu quero. E, nossa, Sim. Tu vai estudar realmente muitas coisas que tu te interessa, né? Se tu focar ali na escolha das tuas preferências. Mas faz parte, sempre tem uma coisa ou outra que a gente vai meio de nariz torcido, mas vai. É verdade, o negócio é a gente conseguir levando, né? De Uhum. certa forma, até se livrar. Depois, no final, a gente vai para especialização do que a gente gosta, e aí é outro assunto. Dependendo, tu até aprende a gostar também, de tanto ter contato, tu te afeiçoa. Verdade. Eu acho que o que nos faz não gostar é a dificuldade, né? Assim, geralmente, eu não sou muito boa em matemática, por Com exemplo, certeza. né? Daí tu já vai meio assim, já, vem matemática e por aí já não gosto. Já. Mas aí a gente aprende a conviver, sem dúvida. Sim, a maturidade da faculdade é muito diferente da sim, escola, com certeza. né? Verdade. A próxima pergunta, então, Martina, que eu tenho é justamente sobre as maiores dificuldades do teu curso. Eu acho que das maiores dificuldades, assim, pessoais, falando da minha experiência, né, é essa questão de logo que tu entra, tu te deparar com muitas mudanças, assim, de dinâmicas de aula, porque é muito diferente, né, tu ter uma aula na universidade e uma aula no colégio, e para mim essa mudança foi muito no sentido de ter uma maturidade mesmo de conseguir acompanhar as leituras, que aumentam muito. Óbvio que a gente estuda para o cursinho, no cursinho no colégio, estuda muito voltado para o vestibular, lendo e fazendo questões, mas é uma leitura muito mais específica que tu tem que te adaptar a aprender, né? Então é uma dificuldade um pouco inicial ali, eu acho que é mais de transição, sabe, de uma etapa para outra, mas em relação a isso, eu acho que também é uma questão de linguagem, sabe, do curso. No início é uma linguagem muito específica, é uma linguagem acadêmica, tu vai vendo artigos, a gente não está acostumado a leituras de artigos científicos, a termos de, né, análise política. Então é uma coisa que tu vai meio que treinando a tua mente ali no início, acho que pode trazer um pouco de dificuldade. E também eu acho que chega a ser até um problema do curso a questão de muitos textos serem em inglês. A gente lê muito em inglês ao longo do curso, algumas leituras em espanhol, mas assim, bem poucas. O inglês basicamente anda do lado ali do português nas nossas leituras. Então eu acho que é uma dificuldade, porque nem todo mundo sai do colégio, do cursinho, com um domínio da língua inglesa a ponto de conseguir ler um texto Sem inteiro, dúvida. né? Então, nesse sentido, eu acho que é uma dificuldade bem grande que eu percebo, assim, no geral, no curso, quando as pessoas entram, é uma adaptação que meio forçada, assim, porque para tu conseguir acompanhar as aulas, tu tem que conseguir acompanhar as leituras. E aí, dentro disso, ao longo dos anos, a gente até vai se organizando, assim, grupos de estudos, alunos que têm mais facilidade vão ajudando os outros, né, para ninguém ficar para trás. Legal. Mas eu ainda acho que é uma dificuldade que não tem muito como ser resolvida no momento, assim, sabe? Depende muito da boa vontade dos professores na escolha da bibliografia, e aí acaba gerando uma dificuldade que tu consegue adaptar com a ajuda dos colegas, conversar com os professores, mas eu acho que é um ponto também bem importante, assim, quando tu entra essa diferença, sabe? Te dá uma nova noção de como que tu vai ter que ler, como que tu vai te organizar para aprender, né? Nesse sentido. E acho que, assim, de dificuldade além disso, eu acho que o nosso curso, ele tem uma abordagem, assim, falando especificamente do curso de Relações Internacionais da URGS, uma abordagem muito conservadora no sentido de manter as mesmas tradições de ensino há muito tempo. É um curso relativamente novo, mas é um curso que se aprende a mesma coisa há muito tempo, não teve muita atualização ainda dentro do curso, sabe? Então, em comparação a outros cursos de relações internacionais, eu acho que ainda tem muito espaço para crescer, muito espaço para expandir, seja para novas abordagens de região que a gente estuda ou de teóricas mesmo, sabe? Eu acho que é uma dificuldade no início de meio que tu entender, não tão no início, porque eu acho que no início tu tá tão, né, maravilhado e entrando ali que tu nem sabe muito bem para que caminho tu quer seguir. Mas conforme tu vai entrando assim no curso, tem uma dificuldade de tu sair um pouco, se tu não quer estudar uma coisa ou outra coisa, tu sair um pouco disso, sabe? É um curso bem voltado para
segurança internacional, para diplomacia brasileira, e é muito bom, porque é muito importante a gente ter esse ensino, é um ensino de muita qualidade, mas às vezes tu fica meio preso, assim, se tu não quer seguir nesse caminho, sabe? Óbvio que tem vias, mas ainda é uma coisa que tá começando a ser explorada, sabe? Acho que é uma dificuldade de tu te achar ali dentro, mas fora, assim, as aulas, tem muitos caminhos que tu pode te achar, por isso que eu acho que é um curso muito rico nesse sentido, além da sala de aula, que te dá a oportunidade de entender o que tu quer e para onde tu quer seguir, sabe? Sim. Ótimas suas colocações. Eu acho que é bem legal as pessoas que ainda não entraram, né, no curso saberem, né, da importância da leitura em outra língua, saberem também da dificuldade de vestir, né, a farda de cientista, né? Eu acho que isso a gente enfrenta em quase todos os cursos também. A fala agora me fez lembrar de uma outra dificuldade, assim, que eu não tinha nem pensado, que eu acho que não é específica do curso de Relações Internacionais, mas é do grupo de Ciências Humanas, no geral, que é da gente se encaixar dentro da ciência, sabe? Eu acho que é uma dificuldade do público em geral de aceitar que a produção científica em áreas humanas ainda assim é ciência, sabe? Não é uma coisa tão palpável, não é uma coisa que tu vai ver resultados concretos assim, tá aqui o que eu produzi, sabe? Mas é uma coisa que quando tu entra no curso, tu vê que tem impacto na sociedade, tu vê que impacta no cotidiano da tua cidade, do teu país, em escala mundial, principalmente em relações internacionais, tu aprende coisas que são tão subjetivas, mas que mesmo assim são importantes, sabe? E eu acho que é uma dificuldade mais de aceitação, porque as ciências humanas ainda têm uma barreira, né? De o que é produzido, o que se faz, tipo, de produção de conhecimento dentro dessas áreas. E eu acho que é uma dificuldade que tu vai meio que aprendendo a contornar e achando maneiras criativas, assim, de mostrar que não, a produção científica do curso de Relações Internacionais tem aplicação, sabe? Eu consigo usar isso se eu quiser aplicar em Porto Alegre, se eu quiser aplicar para o caso do Brasil. Então, eu acho que é uma coisa muito legal que ainda está avançando, sabe? Nesse sentido de aceitar a produção científica das ciências humanas mesmo. E sem dúvidas a ciência nasceu de reflexões das ciências humanas, né? Então é legal deixar isso claro, porque eu vejo isso também, muita gente tem visão diferente, né, das diferentes áreas, assim, isso é mais ciência, isso é menos ciência. Na verdade, não, né? Na verdade, tudo que faz raciocínio crítico, tudo que traz uma resposta, né, para qualquer coisa que a gente tenha, é ciência, né? E dentro da universidade, eu acho que a gente acaba conseguindo enxergar melhor isso, né? Com certeza. A relação das ciências humanas é tão importante quanto a relação das biológicas, das exatas, enfim, né? Tudo anda junto, de mão dadas, né? Não tem uma divisão. Sobre o que tu falou antes também, da língua estrangeira, eu acho legal que as pessoas tenham, né, essa consciência, até porque, com certeza, a gente não tem muito controle disso, né, de sair da escola pública, por exemplo, né, hoje, falando inglês fluente, é muito difícil. Tem pessoas que saem, né, que já têm uma facilidade para isso e aprendem jogando videogame, por exemplo, mas também tem a questão de terem pessoas com maior dificuldade nisso. Eu acho legal que as pessoas saibam, né, dessa limitação e que está presente em quase todos os cursos também, né, porque a literatura que a gente tem, na grande maioria das vezes, de artigos científicos principalmente, é em inglês. Então a gente acaba tendo que lidar com essa dificuldade, seja lá traduzindo os textos para português, né, para quem não consegue dominar a língua, mas é legal ter essa consciência mesmo antes de entrar. Eu acho que em relação a isso da língua, que nem tu falou, é realmente um ponto presente na produção científica no geral, né? Quando tu entra no curso, os artigos que a gente tem mais acesso e que são utilizados realmente são em inglês, mas eu acho também que eu não quero que isso sirva de desmotivação para ninguém, sabe? Eu acho que dentro da universidade também tem várias maneiras de tu conseguir te adaptar, seja com o apoio dos colegas, que nem a gente falou aqui, que tem grupos de estudos que te auxiliam. Também tem a opção de tu conseguir estudar línguas enquanto faz uma graduação, por exemplo, né? O URGS tem o Centro de Línguas, que tem como os alunos participarem, tem como tu fazer algumas cadeiras de línguas eletivas, então eu acho que é uma dificuldade bem forte, eu acho que isso é um empecilho também, de certa forma, principalmente se a gente pensa nos alunos de escola pública, mas eu acho que também não é para desmotivar ninguém, sabe? Dá para fazer, dá para a gente
entrando na universidade, conseguir outros auxílios. Eu acho que cada vez mais, conforme vai diversificando os alunos do curso, assim, principalmente de Relações Internacionais, que é um curso bem elitista, sabe? Conforme mais pessoas entram ali e se sentem confortáveis, se sentem pertencentes para conseguir produzir conhecimento, a gente vai tendo outras vias para essas pessoas se sentirem cada vez mais confortáveis. Então, acho que faz 1 ou 2 anos que a gente tem um grupo ali no curso de Relações Internacionais, que ele é de mentoria para alunos cotistas. Então, Que esses alunos, legal. eles têm acompanhamento psicológico, eles têm grupos de estudo, porque seja em dificuldade de línguas ou de acompanhar por causa de trabalho ou de alguma outra, né, dificuldade, eles vão indo juntos. É um projeto super novo, mas que está dando muito resultado, sabe? Eu acho que é por isso que a gente tem que continuar entrando na universidade e fazendo ali o que a gente consegue para cada vez tornar mais acessível para outras pessoas o acesso também. Sem dúvida, Martina. É muito importante tu colocar isso, né? Que as pessoas não vão entrar e ficar desamparadas, né? Elas vão ter para quem correr, nem que seja para os colegas, né? A gente está lá de braços abertos para receber. E eu também queria já fazer uma colocação para que sirva de motivação, né? Que a gente sempre conversa sobre essas questões em vários cursos de língua estrangeira e tal. Eu sou uma pessoa que eu saí da escola pública e eu não sou fluente em inglês, sabe? E eu tive bastante dificuldade, assim, nos primeiros semestres, quando traziam artigos em inglês, mas eu consegui me virar, assim, fui me acostumando, pelo menos a leitura a gente se adapta muito rápido, né, pelo convívio mesmo que tu pare, vai lá, traduz algumas coisas, e as coisas vão andando, assim, conforme a gente vai evoluindo no curso e amadurecendo, a gente vai conseguindo lidar melhor, né, com essas dificuldades e essas situações. Então, para já servir de exemplo, né, Sim, que claro. não é porque não sabe inglês que não vai entrar na faculdade, pelo amor de Deus. Não, tudo dá-se um jeito. Com certeza. A nossa próxima pergunta é bem legal, eu sempre gosto de ouvir essas experiências, que são os momentos marcantes do curso. Então, nossa, tem vários. Mas falando assim, de logo que eu entrei, que tudo era novo, tudo, né? É um momento que é muito bom, mas é muito assustador também. Se tu não. Para mim, por exemplo, que não tinha ideia de como funcionava a universidade pública, não sabia muito bem o que esperar, né? Foi a participação nos projetos de extensão do curso de Relações Internacionais. A gente tem vários projetos, e logo que eu entrei, assim, os veteranos do curso apresentam esses projetos de maneira, assim, muito empolgada, sabe? Tem o engajamento do curso inteiro, tu vê que é uma coisa que acontece há anos, tem projetos que têm 10 anos, que têm 9 anos de existência, então são projetos que têm uma tradição muito grande no curso. E aí eles te apresentam, assim, todas as opções que tu tem para fazer, e todo mundo fica maravilhado, querendo fazer tudo. E eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus, no que eu me inscrevo, que eu participo. E aí o nosso primeiro ano é para a gente ter uma ideia assim de como funciona tudo no geral. Então a gente participa desses projetos mais auxiliando e aprendendo as dinâmicas para depois nos próximos anos integrar essas equipes, sabe? E começar a realmente botar a mão na massa e fazer as coisas. E aí tem um dos projetos que é o URGS Moon. Ele é um projeto de simulação de organismos da ONU. Então, ele é voltado para outros estudantes de outras universidades, para estudantes de ensino superior. E aí são encontros em que as pessoas simulam organismos da ONU. Então, cada pessoa representa um diplomata de um país, e aí vários temas são debatidos, e tu vai estar lá defendendo aquele país, entendeu? Tu vai estar lá como representante de relações exteriores daquele país, defendendo o ponto daquele país como se tu fosse um diplomata. E é muito legal para sair da sala de aula e ter essa ideia de como que é relações internacionais na prática, né? Principalmente falando e pensando no trabalho de diplomatas na ONU, no caso. E a minha primeira experiência com isso foi participando do URGS Moon em 2017, como participante, como representante de um país numa simulação. E eu lembro que eu tava apavorada, assim, meu Deus, eu vou ter que falar na frente das pessoas, eu vou, né, vou ter que defender aqui, vou falar. E tava, assim, muito assustada, porque não sabia como funcionava, mas eu fui, né, vamos, vai ser ótimo. E, nossa, foi uma experiência incrível, assim, te ajuda muito a ter uma noção de posicionamento próprio, sabe? Eu tenho poder de fala, eu tenho poder de defender o que eu quero defender aqui, e muitas vezes é alguma coisa que pessoalmente tu nem acredita, sabe? Mas que tu tá ali defendendo aquele país. E eu lembro que nessa experiência em questão, eu era
a Etiópia, e eu representava o posicionamento da Etiópia num comitê que estava discutindo militarização na África e defesas de países africanos e uma crise específica de um país africano. E é uma coisa que tu entra tanto no momento que tu esquece que tu tá numa sala com outros colegas de relações internacionais e as pessoas ali defendendo, sabe? Pessoal representando os estados realmente com muita garra, assim. É realmente uma experiência, chega a ser engraçado, mas é uma experiência muito única, assim, que tu entra de cabeça e é muito legal. E aí a outra experiência que foi muito marcante, assim, para mim, foi quando eu entrei na equipe de um dos outros projetos, que é o URGS Mundi, que também é parceiro do URGS Moon, que é basicamente o mesmo tipo de projeto, mas ele é voltado para alunos de ensino médio. Então, a gente convida esses alunos a vir na universidade, eles vão na faculdade, e eles representam os países, e a gente fica lá mediando os debates e apresentando os temas, a gente escreve os guias de preparação em que eles leem sobre o assunto que eles vão debater, e aí são 3 dias, assim, que tu entra também na organização do projeto e participar ali, tipo, vendo os alunos, conhecendo a URGS e entrando e vendo, tipo, eu quero entrar aqui, eu quero estudar aqui ano que vem, ou eu quero fazer relações internacionais porque eu participei do URGS Mundi e gostei. É uma maneira de mostrar, assim, o curso para o pessoal de fora, sabe? Para as escolas, principalmente alunos de escola pública, que são o público-alvo. Então, quando eu entrei, assim, nesse projeto, chegou no final do evento e eu vi as pessoas saindo muito animadas e muito realizadas de terem participado, eu pensei, nossa, tô no lugar certo, sabe? Foi um momento, assim, bem marcante. Que legal. Esse URGS Mundi é o que a minha colega Luísa faz parte, né? Isso, aham. É legal, então, colocar também, né, que existem formas de outros cursos integrarem, né, as Claro. extensões das relações internacionais. E Sim, como é que se insere, no caso, outros cursos então, nessa extensão? os nossos projetos de extensão, eles não são exclusivos das relações internacionais. A Lu faz odontologia, né? E eu convidei ela para participar esse ano do projeto, porque achei que ela fosse se interessar. A gente abre processos de inscrições, assim, tem vários modelos de projetos, mas falando mais especificamente dos que eu já participei, o URGS Moon e o URGS Mundi, são processos seletivos que a gente convida a pessoa a fazer uma entrevista para conhecer melhor de que curso ela é, ou como que ela conheceu o projeto, o que, que ela espera, né, de participar do projeto. E aí, depois disso, a gente faz um processo seletivo com base em a disposição do horário da pessoa, como foi a conversa com ela na entrevista, o preenchimento de alguns critérios, tipo disposição ao longo do ano, porque são projetos que acontecem durante o ano inteiro, né? Até de fato chegar no dia da realização deles, tem toda uma preparação antes. Mas, assim, é bem interessante ver que ao longo dos anos, cada vez mais pessoas de outros cursos têm participado, sabe? A gente tem pessoal do direito que participa bastante, já teve gente da enfermagem que participou esse ano no Urgismundi, tem a Lu da odontologia, tem uma menina da enfermagem, ciências sociais, comunicação em geral. Então, cada vez mais a gente consegue mostrar que todo mundo é bem-vindo, assim, sabe? É uma experiência bem diferente para quem vem de alguns outros cursos, mas que eu acredito que no fim acaba sendo sempre positiva, sabe? Sem dúvida. Acho que toda troca é muito positiva, Uhum, né? E eu acho que se permitir, mesmo já dentro da universidade, conhecer, né, outras áreas, outros cursos, é sempre muito, assim, sim, produtivo pra gente, né? Sempre soma de alguma maneira. com certeza. Martina, eu queria saber como é que tu vê a tua profissão hoje, assim, os ramos de atuação, como é que tu vê hoje depois de ter ingressado nesse curso? Uhum. Quando eu ingressei, eu tinha uma visão muito do campo de relações internacionais voltado para a diplomacia e para a entrada na carreira diplomática, sabe? Porque foi o que me fez conhecer mais o curso, então a minha mente era tipo, é isso aí. Mas tu entra e tu tem uma noção muito maior, assim, do que faz o internacionalista e como que tu pode atuar. Eu acho que é uma área muito nova, e aí por isso muitas pessoas acabam não conhecendo muito bem e entrando sem saber muito bem, né, que caminho seguir depois. Mas dentro da universidade mesmo e dos cursos e das experiências que tu tem, tu acaba conhecendo um pouco. A gente tem dentro do curso de RI lá na URGS a Atlântica, que é uma empresa de consultoria internacional, que dá mais uma noção desse setor privado. Ela faz consultoria para empresas de
consultoria internacional para empresas privadas, então tu já consegue ter uma ideia de que o mercado vai além do trabalho na esfera pública, por exemplo, como um diplomata, sabe? Além disso, tu consegue também te envolver muito mais com pesquisa, que é uma outra área que também é muito interessante dentro de relações internacionais, se tu quiser seguir num mestrado, se tu quiser seguir com pesquisa acadêmica e depois, né, se tornar professor, seguir dentro da academia também é um espaço que tem muita oportunidade. Eu acho que tanto aqui no Rio Grande do Sul, quanto profissionais que saem da URGS e vão trabalhar e vão fazer mestrado em outras universidades, mundo afora, sabe? Abre portas para além das fronteiras aqui do estado e do país mesmo. Então, eu acho que é outro caminho bem interessante. Além disso, eu acho que também dentro do núcleo assim, de pessoas que eu conheço, eu já vi gente trabalhando em órgãos municipais com relações internacionais. Então, em alguns organismos da prefeitura ou do estado com a questão da relação de Porto Alegre com outros países, mais voltado, assim, Secretaria de Relações Exteriores do município de Porto Alegre ou do estado do Rio Grande do Sul. Então, são estágios que muitas vezes nem existiam há algum tempo atrás, e hoje em dia é uma oportunidade bem legal para uma pessoa que às vezes nem considerou, nem sabia que existia, sabe? Eu entrei no curso sem saber que tinha como estagiar na Prefeitura de Porto Alegre, com comércio exterior, com relações internacionais. É uma coisa muito interessante, assim, uma área que é relativamente nova também. Maritina, eu queria que tu ampliasse um pouquinho do teu curso pra gente, mostrando assim quais são as áreas que existem. Eu acho que tu já tá mais pro final, acho que tu pode fazer isso muito melhor do que todo mundo que eu já entrevistei até aqui. Porque a gente geralmente pergunta, né? E eu, por exemplo, talvez não saiba de algumas especializações ainda do meu curso e tal. Mas eu acho que tu deve conhecer, né? As áreas de atuação, assim, se tu puder ampliar teu curso pra gente. Bom, eu acho que é um curso que te dá ferramentas para seguir em várias áreas dentro do escopo de relações internacionais, né? Que nem eu disse, tem um pouco uma parte que até se confunde um pouco com o comércio exterior, a questão de economia que a gente aprende muito e que muitas vezes as pessoas até confundem, né? Tipo, relações internacionais é comércio exterior, é a mesma coisa e tal, porque realmente tem uma, uma convergência nesse sentido na questão econômica, é uma área bem forte. Se tu quer seguir analisando, seja na área da pesquisa ou trabalhando mesmo com exportações do Brasil ou com relações econômicas entre os países, isso também é um ponto de análise bem importante. Mas, além disso, assim, tem muitas áreas no sentido de integração regional, por exemplo. Pensando no caso do Brasil na América Latina, é uma área que tem bastante espaço para estudo e para ampliação, principalmente pensando no papel do Brasil na região, como o Brasil vem ao longo dos anos se inserindo no cenário internacional, sabe? E isso pode ser feito tanto se tu vai seguir na carreira acadêmica, trabalhando e produzindo e teorizando sobre, quanto trabalhando de fato, que nem eu falei antes, nessas câmaras de comércio ou nesses pontos de integração que o Brasil atua, sabe? Então, eu acho que, além disso, se tu vai seguir num mestrado, por exemplo, ali na URGS, a gente tem a pós-graduação muito voltada para estudos estratégicos. O programa de pós-graduação da URGS é em estudos estratégicos internacionais. Então, tu aprende muito sobre segurança internacional, defesa, questões de... não é uma área que eu tenho muita proximidade, mas é uma área que muita gente resolve seguir. Muita gente sai do curso e já entra direto na pós-graduação ali da URGS, porque é uma área muito... importante. E também a pós-graduação da URGS nesse sentido é muito excelente, sabe, nessa área. Eu acho que é também uma questão de procura bem grande quando a pessoa se forma. E, além disso, tu pode expandir para muita análise teórica. Tem muita teoria de relações internacionais que é muito nova, foi pouco explorada. A gente consegue ver, a gente tem 2 cadeiras de teoria ao longo do curso, e na primeira a gente aprende as abordagens mais clássicas, né? Que tu aprende, no geral, em qualquer curso de relações internacionais, são as básicas do curso, assim, precisa saber. E aí, depois, num segundo momento, tu consegue ver que tem outras teorias, tipo feminismo,
que podem ser aplicados no estudo de relações internacionais. Pós-colonialismo, que tu vê a questão da colonização dentro das relações internacionais, muito importante também. Outras teorias que vão levando em consideração questões culturais, sociais, movimentos, o poder do discurso, da fala. Então, são áreas bem novas, assim, que pouca gente aqui no Brasil, por enquanto, se interessa em estudar sobre, mas que já tem estudos avançados em várias partes do mundo, sabe? Então, são áreas que eu vejo crescendo muito, mas que ainda são pouco exploradas porque são novas. Mas, de qualquer forma, eu acho que qualquer caminho que a pessoa decida seguir, seja por um ponto mais teórico, analisando, seguindo no mestrado, seguindo na pesquisa, né, científica, tem muito espaço para inovar ali dentro, e seja também trabalhando na iniciativa privada ou na esfera pública, em âmbito nacional ou estadual, assim, tem muita oportunidade também. Perfeito. Sempre quando eu faço essa pergunta, eu vejo, assim, que a gente tem uma visão meio bloqueada, assim, de certos cursos, né? A gente não conhece muito a amplicidade de tudo, porque a gente vai conhecer isso lá dentro mesmo, né? Acho que é normal, né? Aí sempre tem essa coisa de caracterizar o curso de cara com como uma única coisa, né? Então, o dentista arranca dentes, por exemplo, né? Restaura e é isso e pronto, né? Ninguém sabe que existem áreas separadas. Assim como tu falou, né? Relações internacionais é diplomata, né? Ponto. É só isso e acabou. Mas não, a gente vê que são coisas muito amplas, né? Como tu citou, e são diversas áreas a serem exploradas. E parece ser um curso muito interessante, né? Eu que não conhecia, tô aqui conhecendo e achando bem legal todas as tuas experiências. Então, para a gente finalizar, Martina, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as tuas perspectivas do futuro, né? Aí que agora tu já tá mais pro fim do curso, né? E ainda dentro do curso, mas também falar um pouquinho lá depois da tua formação, as áreas que tu pretende seguir. Pois é, então, né? Começa a chegar o final do curso e a gente começa a bater uma ansiedade, assim, o que eu vou fazer, onde eu vou seguir. Mas eu acho que, mais especificamente falando de mim, assim, eu ainda tenho muito forte essa vontade de seguir estudando para o concurso do Rio Branco, para o concurso de admissão à carreira diplomática. Eu acho que é um concurso bem complicado, assim, tu tem que dedicar anos tentando até conseguir entrar. Mas eu acho que para mim ainda é uma vontade, pelo menos, de tentar há algum tempo, sabe? Como eu ainda não me inscrevi para participar, não sei muito bem as dinâmicas de como participante mesmo, né? Como concurseira, já estudei muito sobre, já procurei sobre, mas ainda tenho essa vontade bem forte. Mas também considero outros caminhos, assim, sabe? Já pensei em seguir num mestrado, talvez seja uma opção. Eu tenho muita vontade de continuar a pesquisa que eu comecei na iniciação científica, que é sobre a aproximação do Brasil com os países árabes. Foi uma pesquisa bem legal, uma experiência rápida, né? Porque na iniciação científica, às vezes, não dá tempo da gente aprofundar muitas coisas, então eu tenho vontade de talvez seguir na pesquisa por esse motivo, assim, ainda não sei. Na verdade, as minhas perspectivas, elas são bem amplas, porque eu ainda não fechei nenhuma porta, sabe? Eu acho que a gente sai muito novo, muito cheio de ideias, com muita vontade de fazer muitas coisas. E para mim, o que importa, eu acho, é a gente tentando, vendo o que funciona, o que não funciona. Mas esses são os dois caminhos que eu me vejo mais seguindo, assim, sabe? Ou trabalhando na academia, mesmo com pesquisa, ou tentando concurso para a carreira diplomática, algum outro concurso, talvez, não sei. Mas mais nesse sentido, assim. Perfeito. Tu queria deixar alguma mensagem aí para quem tem interesse no curso? Olha, deixa eu pensar. Eu acho que quem tem interesse assim, em relações internacionais tem que ter essa ideia de que é um curso novo, é um curso amplo e que isso serve para tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, mas eu acho que no final o que se sobressai são as qualidades, sabe? Eu acho que vale muito a pena para quem tem interesse em aprofundar conhecimento em história, em geografia, enfim, política muito, no caso da URGS também, eu acho que é uma carreira muito bonita, sabe? Eu acho que é um curso que te dá uma formação muito, muito boa e que depois
para tu seguir dali para fazer outras coisas, seja em qual área a pessoa decide fazer, te dá as ferramentas necessárias, assim, sabe? Esse ano eu faço parte da coordenação do URGS Mundi, e a gente está fazendo um ciclo de palestras que começa na semana que vem. Vale muito a pena. Vale muito a pena. A gente vai tratar de assuntos de violência policial, jornalismo internacional, crises internacionais. São 4 palestras, então vai ser pelo YouTube. Quem quiser participar, tanto para quem tem interesse em relações internacionais ou quem só se interessa pelos temas, sabe? Tem Depois me passa muita os ferramenta links, disponível. Passo sim, mas tem muita ferramenta disponível para o pessoal que quer conhecer mais sobre, sabe? Eu imagino, deve ser uma área muito ampla, com certeza. É uma coisa bem legal também o pessoal já ter esse contato, né? Antes de ingressar na universidade, até para ter certeza daquilo que gosta, daquilo que quer, para aprender mais sobre, né, conteúdos básicos também, né? Como tu citou. Acho que era isso, então, Martina. Vamos finalizar? Vamos, muito obrigada pelo convite, foi ótimo. Se quiserem, se alguém tiver alguma dúvida também, eu fico à disposição para pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais também. E um prazer conversar contigo, foi ótimo. Eu que te agradeço, eu queria te agradecer de verdade por tu ter aceitado meu convite, achei muito interessante a nossa conversa, aprendi muito com certeza contigo. Fiquei muito feliz e espero que as pessoas que assistirem o vídeo também fiquem muito felizes e motivadas, né? Que tu sirva aí de motivação para muitos ingressos nas relações internacionais, que o curso cresça cada vez mais, né? Como tu disse, é um curso novo, então que esses novos, né, ingressantes aí somem muito para que isso cresça cada vez mais, sem dúvida. Por hoje era isso, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Era isso que a gente tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato da Martina. Vou deixar também os links aí das extensões, né, que ela citou, que vocês podem acessar e ver aí o evento da semana que vem. Como é que é o evento mesmo? É o ciclo de palestras do URGS Mundi. Isso, então tá. Então vou deixar o link aqui do ciclo de palestras. E aí vocês acessam e conheçam um pouco mais sobre o curso, certo? Um grande beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.